pessoal, hoje nós vamos começar nossa aula com outro método de encontrar raízes de uma função. Esse método chama-se método das cordas ou método da secante. Então, o que é que eu preciso que vocês saibam? Primeiro, você tem uma função e essa função ela é contínua no intervalo AB e as derivadas dessa função, tanto a primeira como a segunda derivada, elas sejam constantes. E, além disso, nesse intervalo fechado de A até B, a função tem que admitir uma raiz, pelo menos uma raiz. O nosso objetivo é encontrar a mais próximo possível essa raiz. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu quero que vocês façam uma observação, porque quando vocês pegam uma função f, você deriva ela uma vez, essa primeira derivada, se ela for positiva, quer dizer que a minha função é crescente. Se o sinal da primeira derivada for negativo, isso quer dizer que a função é decrescente. Aí você deriva a função novamente. Essa segunda derivada da função, quando ela é maior do que zero, isso quer dizer que ela tem a concavidade para cima. Se o sinal da segunda derivada for menor do que zero, isso quer dizer que ela tem uma concavidade para baixo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vou precisar do sinal da segunda derivada. Você imagina aqui o seguinte, ó. Vamos aqui. Caso 1. O que é que nós temos aqui? Meu F', meu F2 linhas de X é positivo. Aí, se é positivo, você vai ter aqui dois casos aqui. A. Isso quer dizer que eu posso ter o F de A maior do que zero e F de B menor do que zero. B, eu posso ter o meu F de A menor do que zero e F de B maior do que zero. Observe que a situação é essa, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Aí, como o f de x aqui é maior do que zero, isso quer dizer que ela tem a concavidade para cima, certo? Que é uma função crescente, né? Aí, f de a menor do que zero e f de b menor do que zero. Então, seria mais ou menos assim, ó, minha função. Aí, eu vou pegar aqui esse intervalozinho aqui, ó. A e B. Ó. Aí, você tem aqui o f de A negativo e você tem aqui o f de B positivo. O caso seria esse, pessoal. Ó, se eu fizer aqui o plano cartesiano, eixo X, eixo Y, aí eu quero que a segunda derivada seja positiva, isso quer dizer que a concavidade é para cima, f de A positivo, f de B negativo. Então, você vai ter algo desse formato. Aí aqui eu vou pegar o meu intervalo, o valorzinho de A, aqui é o f de A positivo. Vou pegar aqui o outro ponto, B, f de B negativo. Pronto, você tem esse caso aí. Nós estamos pegando apenas o intervalo de A até B, onde o gráfico corta o eixo X. Aí o meu objetivo é encontrar esse pontinho aqui, né? Esse meu pontinho aqui é a nossa raiz. Nossa raiz. O outro caso, agora pode ser o seguinte. Tenho aqui o plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. Aí, novamente, a segunda derivada positiva com cavidade voltada para cima. F de A negativo e F de B positivo. Então, agora vai ser assim, ó. Aí eu tenho aqui o intervalo, o A, aqui B. Aqui você vai... Aqui é o A, aqui vai ser o F de A, e B, F de B. Pronto. Beleza. Outro caso agora. Nós vimos aqui o caso 1, né? Agora temos aqui o caso 2.
O caso 2 é o caso em que a segunda derivada da função é menor do que zero. Aí eu posso ter eu posso ter meu f de A menor do que zero e meu f de B maior do que zero. E B, posso ter o meu f de A maior do que zero e o meu f de B menor do que zero. Vamos fazer aqui, ó. Como é que ficaria esse caso aqui? Vou apagar, tá, pessoal? Então, caso 2A. Olha só. No plano, eixo x, eixo y. Aí agora, como a segunda derivada é menor do que zero, isso quer dizer que a concavidade vai ser para baixo. F de A menor do que zero e F de B maior do que zero. Então, ele vai ter que ser mais ou menos assim, ó. Intervalo A, F de A, B, F de B. Esse pontinho aqui é a nossa raiz, né? Ó, aqui é a raiz, esqueci de escrever para vocês. Aqui é a nossa raiz. Ok. E agora o caso 2B, né? Plano cartesiano, eixo x, eixo y. Segunda derivada negativa, abertura para baixo. Aí o f de A positivo e o f de B negativo. Então seria algo desse tipo aqui, ó. Aí aqui é a nossa raiz. Professor, como é que o senhor está fazendo esse gráfico? Qual é o objetivo? O objetivo, pessoal, é o seguinte. É porque nós vamos ter dois pontos. Esses pontos, um vai ser chamado ponto fixo. O ponto fixo, você sempre permanece no mesmo local e o outro ponto vai se aproximando cada vez mais da raiz. Como assim? Eu vou pegar esse exemplo aqui para vocês entenderem. Ó. Vou pegar esse exemplozinho aqui. Esse aqui. Ponto B, ponto A. Quem vai ser o ponto fixo? O ponto fixo, vou dizer logo bem aqui para vocês. Se C é fixo, então, quando você pegar o f de C e multiplicar pelo valor da segunda derivada, quando x é C, esse resultado aqui tem que ser positivo. Então, se o resultado for positivo, isso quer dizer que C é o ponto fixo. Então, vamos aqui, ó. Nesse caso, o f de A é negativo. E a segunda derivada é positiva. Então, negativo com positivo fica negativo. Então, isso quer dizer o quê? Que quem vai ser o ponto fixo é o ponto B. Porque o f de B é positivo e a segunda derivada é positiva. Positivo com positivo vai ficar positivo. Então, B é o ponto fixo. Se B é o ponto fixo, olha o que acontece. Ó. Eu vou traçar uma corda do ponto B até o ponto A. Aí você vai encontrar o x1. Esse Azinho aqui, a gente chama ele de x índice 0. Pronto. Cortou a primeira vez, você encontra agora o x índice 1. Aí você pega esse pontinho aqui e traz para a função. Ó. O f do x índice 1. Essa distância tem um erro muito grande. Como ela tem um erro muito grande, aí você passa agora a segunda corda ou a segunda secante. Aí você vai encontrar agora esse outro pontinho aqui, ó. Esse outro pontinho aqui é o ponto x índice 2. Aí tem o f do x índice 2. Você observa que o valor da função está cada vez mais se aproximando de zero. Então, vai diminuindo o erro. Depois, corta de novo. Outra secante. Aí você já encontra aqui, ó, o x índice 3. Então, para cada reta secante que eu estou me aproximando, os valores que eu vou encontrando vai se aproximando do valor da raiz. Então, às vezes, eu vou ter que fazer esse procedimento 1, 2, 3 vezes, até eu conseguir encontrar o valor mais próximo da raiz que obedeça o valor do erro dado na questão. Nós estamos trabalhando com erro, eu sempre trabalho de forma padronizada com os alunos, a não ser que uma questão de erro ao contrário. Mas eu sempre gosto de calcular o erro menor ou igual a 10 elevado a menos 2, que é 0,01.
Então, aqui no caso, nós também vamos continuar dessa maneira. Mas, professor, como é que eu vou fazer para encontrar esses valores de x? Pessoal, o critério é esse, ó. Vamos aqui. Muito bem, turma. Então, vamos aqui, ó. Qual é a regra geral para nós calcularmos o método das cotas? O tempo não dá. Eu teria que fazer os gráficos, uma semelhança de triângulos e usar um pouco de recorrência para chegar nessa fórmula. Mas em 15 minutos isso não é possível. Então, lá vai a fórmula para vocês, ó. O x índice n mais 1 é igual ao x índice n menos o f de x índice n vezes o x índice n menos c, dividido pelo f de x índice n menos o f de c. Aí esse n são todos os números a partir do zero. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2. Se o n for 0, você vai ter o xn menos 1, o x índice 0, f de x índice 0, x0 menos c, f de x índice 0 menos f de c. Lembrando a vocês, quem é o c? O c é sempre o ponto fixo. E o que é o ponto fixo? O ponto fixo é aquele ponto em que f de c vezes a segunda derivada quando x é c, isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, para entender, vamos fazer aqui uma aplicação. Ó. Obtenha a raiz da função f de x igual a x ao quadrado mais ln de x, usando os métodos das cordas com um erro menor ou igual a 0,01, tá bom? 0,01. Bem, eu já fiz o gráfico. X ao quadrado é a parábola, passando aqui pela origem, e menos ln de x, né? Nós vamos chamar a função g de x ao quadrado, a função h de menos o ln de x. Então, aqui você tem menos o ln de x, aqui você tem x ao quadrado. Aí vocês vão observar que o intervalo está entre 0 e 1. Aí nós vamos ter que fazer aquele cálculozinho, né? Vamos descobrir aqui em qual parte vai estar o nosso intervalo, tá bom? Se eu for calcular o f de 0,5, pessoal, vamos aqui, ó. Quem é o f de 0,5? Vai ser positivo ou negativo? É negativo. Se eu for calcular o f de 1, vamos ver se está entre 1 e 0,5 ou entre 1 e 0, tá? O f de 1, se nós formos calcular, aqui está até fácil, né? Porque você vai ter 1 ao quadrado mais o ln de 1. É positivo. Então, eu já sei que o intervalo está entre 0,5 e 1. Se eu for calcular o f de 0,7, o f de 0,7 vai ser positivo ou negativo? Positivo. Então, eu já sei que o intervalo está entre 0,5 e 0,7. Agora, vamos fazer o f de 0,6. Se eu substituir o x por 0,6, a função vai ser positiva ou a função vai ser negativa? É negativo. Então, eu já sei que o intervalo, olha só, a minha raiz, o meu x, pertence ao intervalo entre 0,6 e 0,7. Qual é o próximo passo? É saber qual desses dois pontos aqui é o ponto fixo. Bem, eu já sei ó, que o f de 0,6 é negativo e eu sei que o f de 0,7 é positivo. Agora eu tenho que saber o sinal da segunda derivada. Então, nós vamos pegar essa função e vamos derivá-la duas vezes. Ó. Veja aqui. f de x é x elevado ao quadrado somado com ln de x. Se a gente fizer a primeira derivada, bem, vai ficar 2x mais 1 sobre x. Se eu fizer a segunda derivada, vai ficar 2 menos 1 sobre x ao quadrado. O que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular quem é o valor da segunda derivada com x é 0,6 e o valor da segunda derivada quando x é 0,7. Eu só quero saber se é positivo ou se é negativo. Aí eu descubro quem é o meu ponto fixo. Se eu fizer o valor da segunda derivada quando x é 0,6, ó, vai dar negativo. E o valor da segunda derivada quando x é 0,7 também é negativo. A minha segunda derivada é negativa. Então, o gráfico dessa função, se eu fosse fazer, negativo quer dizer que ela tem uma abertura para baixo. Agora, pessoal, observe o seguinte, ó. Se você pegar o f de 0,6, que é negativo,
e multiplicar pelo a segunda derivada da função quando x é 0,6, que é negativo, negativo com negativo, ó, o resultado é positivo. Então, você já sabe que o C é o ponto fixo, 0,6. E o x índice zero, que vai ser a nossa primeira raiz, é 0,7. Bom, fiz essas descobertas com vocês agora, vamos calcular as nossas raízes, né? Vamos calcular aqui as nossas raízes. Vamos aqui para a primeira, ó. Quem seria o meu x índice 1? Bem, meu x índice 1 seria o x índice 0 mais o f de x índice 0 vezes o x índice 0 menos c, dividido pelo f do x índice 0 menos o f de c. Então, substituindo, x índice 1 vai ser, quem é o x índice 0? É 0,7. 0,7 menos o f de 0,7, né? O f de 0,7 vezes, aí vai ficar 0,7 menos 0,6, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 0,1, dividido por o f de 0,7 menos o f de 0,6. Pronto. O meu x índice 1 vai ser quanto? A gente resolvendo as calculadoras, eu já fiz o cálculo para a gente não perder muito tempo, tá? Ó, a minha primeira raiz é 0,65379. Agora, bora fazer aqui um cálculozinho, ó. Se eu fosse fazer uma tabela, eu precisaria apenas desses dois valores, o x índice e o erro. O meu primeiro valor aqui que nós fizemos é o x índice 0. O x índice 0 nós calculamos que é 0,7. Então, não tem o erro. Agora, o meu outro valor foi 0,65379. Aí, o meu erro é o meu erro absoluto. Eu vou fazer a diferença. Esse passa a ser o valor exato, esse é o valor aproximado. Então, o meu erro aqui está dando o quê? 0,046921. Ainda não está de acordo com o pedido, que é 0,01. Então, vou ter que precisar calcular a próxima raiz. Vou calcular o meu x índice 2. Que é o meu x índice 2? É o meu x índice 1 menos o f de x índice 1 vezes o x índice 1 menos c, dividido pelo f de x índice 1 menos o f de c. Aí, se você for observar, o x índice 2 ó, vai ser 0,65379 menos o f de 0,65379 vezes essa diferença, tá? 0,65379 menos 0,6. Dividido, tudo isso aqui dividido pelo f de 0,65379 menos o f de 0,6. Eu já fiz o cálculo. O valor aí, se vocês forem calcular do x2, vai ser 0,652919. Bem próximo, né? Quanto é que vai ser o nosso erro agora? O meu erro vai ficar 0,00016. Aí esse valorzinho aqui, ó, é menor ou igual a 10 elevado a menos 2. Então, essa vai ser a nossa raiz. Essa é a nossa raiz.